Olá, seja muito bem-vindo ao Espaço Livre, o seu programa de opinião, entrevistas e debates aqui da TV Câmara São Paulo. Mais uma vez, agradeço a sua companhia e audiência de toda a semana. Aproveito também e abro o canal para a sua sugestão de temas e entrevistados. Fale com a gente pelo e-mail tv@câmara.sp.gov.br. Bem, hoje o Espaço Livre vai falar sobre a Comissão da Verdade, ou melhor, as Comissões da Verdade que investigam os crimes e violações de direitos que ocorreram no período da ditadura militar. Recentemente, no dia 10 de dezembro, a Comissão Nacional da Verdade entregou seu relatório à presidente Dilma Rousseff. E ela se emocionou bastante ao falar sobre o tema. E para discutirmos um pouco sobre a Comissão da Verdade, tanto a nacional quanto a municipal, eu recebo o vereador Gilberto Natalini, que é quem preside a Comissão da Verdade do município de São Paulo. Vereador, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Eu que agradeço a você, cumprimento você e os telespectadores da TV Câmara. Vereador, que avaliação o senhor faz do trabalho que foi realizado pela Comissão Nacional da Verdade, que, como eu disse, entregou recentemente o relatório à presidente Dilma Rousseff? Olha, eu acho que a Comissão Nacional da Verdade cumpriu o seu papel institucional, papel para o qual ela foi criada, trabalhou bastante, levantou muitos fatos, esclareceu alguns fatos, trouxe questões novas aí para o cenário nacional que ninguém conhecia. Enfim, eu acredito que, no geral, o balanço geral do trabalho da Comissão da Verdade é positivo, não é? É positivo, ela colocou o dedo na ferida, ela apontou o regime militar como responsável pela morte, pela tortura, pelo desaparecimento de muitos brasileiros e entregou seu relatório. Nós tivemos uma divergência com a comissão. Isso, inclusive, eu gostaria de comentar. Há uma dissonância entre a Comissão Nacional e a Municipal no que se refere à morte de JK. E agora com a estadual também. Também? Também. Então, explica para o nosso público. Não, nós fizemos um trabalho também aqui muito amplo, muito profundo, né? Investigamos vários aspectos aqui na cidade de São Paulo, das questões das consequências do regime militar. E entre as investigações que nós fizemos está a morte de Juscelino Kubitschek, que era o inquérito policial da época deu o Juscelino como morto por um acidente de automóvel na Dutra, e nós chegamos à conclusão, a partir de indícios, de suspeitas e de muitos depoimentos, de que houve, na verdade, um acidente provocado por um atentado à vida de Juscelino Kubitschek. E a Comissão Nacional da Verdade chegou a outra conclusão, reafirmando a tese da época da ditadura de que foi simplesmente um acidente de automóvel. E nós tivemos agora, na semana passada, então houve essa divergência, essa questão mais polêmica. Nós mantemos a nossa posição, nós estamos muito convictos do que a gente fez. Estranhamos que a Comissão Nacional da Verdade tenha chegado a essa conclusão, se baseando em reavivar, em reviver o inquérito policial da época. Eles trabalharam muito em cima do inquérito policial da polícia da época da ditadura, 1976. Ouviram pouquíssimas testemunhas do caso. Por exemplo, ouviram... Então, faltou se aprofundar. A Comissão Nacional ela ficou foi devendo nesse de um sentido. lado só, né? Por exemplo, ela reincriminou o motorista do ônibus da Cometa, dizendo que ele foi o culpado, que ele bateu no carro do Juscelino. Ela reincriminou o Josias sem ouvi-lo. Me lembro. Sem ouvi-lo, sem ouvir o incriminado. E ele tinha sido absolvido 2 vezes durante a ditadura, na década de 70, no final, pela justiça da época. Ele foi absolvido 2 vezes, foi tirado fora como sendo o causador do crime. E as provas circunstanciais, a perícia do carro, do Juscelino, todas as testemunhas que nós ouvimos, todos que não foram ouvidos pela Comissão Nacional, disseram que não houve batida nenhuma, que o acidente não foi devido à batida. Então, agora, na semana passada, a Faculdade de Direito da USP, a São Francisco, alunos e professores, junto com alunos e professores da Mackenzie, um grupo grande com 25 pesquisadores, divulgaram agora, junto com a comissão estadual, que foi quem
vamos dizer assim, assumiu essa documentação, um relatório de 1000 páginas, onde eles corroboram a tese da nossa comissão aqui da Câmara Municipal de que houve um atentado e não um acidente. Então, agora é a nossa opinião, mais a opinião da Faculdade de Direito lá com São Francisco, junto com a Comissão Estadual, na tese do atentado. E no evento de entrega do relatório final que aconteceu em Brasília, o senhor foi convidado? Não fui convidado. Mas por qual razão? Não houve uma troca de informações entre os membros das comissões da verdade? Embora a gente tivesse assinado um convênio com a Comissão Nacional, assinamos 2 vezes o convênio, e embora nós tivéssemos uma relação muito de parceria, por exemplo, eu chamei o coronel Ustra, para vir depor aqui. Eu não tinha, nem eu, a comissão não tinha poder de convocação, só de convite. Então, nós chamamos o Ustra, chamamos o Calandra, o delegado Calandra, chamamos o Dirceu Gravina, todos da época do doicode, todos os torturadores já tidos e havidos, nós chamamos para depor, eles declinaram o convite e falaram que não vinham. Nós não tínhamos o poder de intimá-los, a Comissão Nacional tinha. O que a gente fez? A gente fez um ofício à Comissão Nacional, pedindo à Comissão Nacional para que os ouvisse, e eles foram intimados por lá. Então, nós tínhamos uma parceria, toda a documentação nossa a gente mandava para lá, mas aí, por que nós não fomos convidados? Eu acho que o problema foi menos da Comissão Nacional da Verdade do que da Presidência da República, porque a Presidente da República, ela queria fazer uma reunião fechada, ela e meia dúzia de membros da Comissão Nacional da Verdade, sem auditório, sem presença. Aí houve uma grita grande dos familiares dos presos políticos, que foram, na verdade, o motivo, o combustível para que tudo isso acontecesse, foram os familiares dos presos políticos. Eles que vêm pressionando no Brasil os governos para as coisas acontecerem. Eles fizeram uma grita muito grande, aí a presidente abriu o auditório para um certo número de pessoas. Mas não foi um evento... Mas os integrantes da Comissão Estadual aqui de São Paulo, a Comissão da Verdade Rubem Paiva... Que eu acho que também não foram. Não foram e a Municipal também não. Não, nós não fomos. Nós queríamos ir lá ver o relatório final e tal, e não recebemos convite. Quero aproveitar? Vamos relembrar... Achei muito deselegante, né? Vamos relembrar, porque a nossa equipe separou o vídeo da entrega do relatório em que a presidente se emocionou. Tá, vamos lá. Então veja só como foi. A presidente Dilma Rousseff se emocionou e chorou. O Brasil merecia a verdade, que as novas gerações mereciam a verdade e, sobretudo, mereciam a verdade aqueles que perderam familiares, parentes, amigos, companheiros e que continuam sofrendo como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia. Ex-presa política, que foi inclusive torturada, ela disse que o documento ajuda o Brasil a se reconciliar consigo mesmo. Foram 2 anos e 7 meses de elaboração do texto da comissão, que analisou principalmente os crimes cometidos entre 64 e 85. Um grupo de militares chegou a recorrer na justiça para barrar a divulgação do documento, mas o Tribunal Regional Federal negou a solicitação. O relatório final responsabiliza 377 pessoas por crimes durante a repressão política e pede que os envolvidos sejam processados e que as Forças Armadas reconheçam os crimes. A verdade não significa revanchismo. A verdade não deve ser motivo para ódio ou acerto de contas. A verdade liberta todos nós do que ficou por dizer, por explicar, por saber. Liberta daquilo que permaneceu oculto, de lugares que nós não sabemos aonde foram depositados os corpos de muitas pessoas. A Comissão Nacional da Verdade não tem poder de punição. Para que isso aconteça, seria preciso rever a lei da anistia de 79. O tema já foi tratado pelo Judiciário em 2010, mas, por maioria absoluta, o Supremo garantiu a validade da lei da anistia. O relatório, que hoje se torna público,
e a atuação das comissões estaduais será um ponto de partida para um país melhor. A busca da verdade histórica é uma forma de construir a democracia e zelar pela sua preservação. Com a criação dessa comissão, o Brasil demonstrou a importância do conhecimento desse período para não mais deixá-lo se repetir. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Vereador, além de dar respostas e uma satisfação às famílias dos desaparecidos, que lição as comissões estão dando ao nosso país? Eu acho que as famílias dos desaparecidos, aqueles que morreram, e também a nós que fomos presos políticos, né? Quer dizer, a própria presidenta foi presa política, eu pessoalmente fui várias vezes preso, outras pessoas que estão aí hoje, que foram presos, torturados, têm sequelas. Eu acho que a satisfação não é só aqueles que foram, naquele momento, perseguidos. A satisfação é ao povo brasileiro, à nação brasileira, né? Porque nenhuma nação pode dormir em paz se ela tiver dentro do seu quarto uma sombra de um período de tortura, de um período onde a pessoa era desarmada, presa, algemada, sob a custódia das Forças Armadas ou das Forças de Repressão, levada para um calabouço da polícia política e, às vezes, torturada até a morte. Quando não era até a morte, podia ficar com sequelas físicas ou psíquicas, tá certo? Eu, por exemplo, sou sequelado físico, tenho menor audição nos 2 ouvidos por causa de choque elétrico dentro das orelhas. Então, Você já passou por isso? Sim, pessoalmente, mas muita gente passou até por coisas piores. Tem gente que não anda direito, tem gente que tem trauma psicológico. Quer dizer, eu quero dizer assim, numa luta política de rua, né, numa guerrilha, numa luta armada, eu nunca fiz luta armada e eu nunca fui favorável à luta armada. Eu sempre fui favorável à mobilização do povo, para o povo mobilizado com a pressão democrática legítima tirar o governo, como foram as diretas. Eu sou favorável a isso, né? Agora, então eu nunca fiz luta armada. Agora, aqueles que optaram pela luta armada, num confronto de rua ou na selva, na guerrilha, você atirar, você morrer ou você matar, faz parte do caminho que você escolheu, né? Embora não seja justo, a correlação de força é muito maior para o lado do regime, mas agora prender, desarmar, algemar, levar para um lugar e bater até matar, isso não tem desculpa. Nenhuma convenção de guerra do mundo permite que um exército faça isso sobre o outro, que um grupo faça isso sobre isso. Isso é coisa abominável, é crime imprescritível, crime de tortura é imprescritível. O que nós queremos, com o relatório da Comissão Nacional, com o relatório das comissões estaduais, aliás, eu queria aqui fazer um elogio também, além da Comissão Estadual de São Paulo, a Comissão do Rio foi muito ativa, muito operosa. Aquele Damus lá, que foi presidente, fez um papel maravilhoso, então ajudou. Mas houve contribuição das comissões estaduais no relatório final da Comissão Nacional? Houve, porque eles, às vezes, a gente mandava os relatórios, eles aproveitaram, sim, aproveitaram muita coisa. E eu queria dizer para você que esse relatório final, ele é bem amplo. Eu não vou dizer para você que ele desvendou tudo, porque de fato não desvendou. Por exemplo, nós ouvimos o coronel Irimar Moreira. Irimar, 93 anos, tem um depoimento, está aqui na TV Câmara, a TV Câmara que filmou na casa dele. Ele falou durante 1h30 e ele disse, eu vi, eu não estou dizendo que me falaram, foi no meu laboratório, na minha sala de comando do meu laboratório, ele é farmacêutico, eu vi o presidente da Fiesp, o Nosquese, com 6 malas, com $1.200.000, entregar para o Amaury Cru, que era o comandante, o general comandante do 2º Exército, e o Amaury Cru, em prazo de algumas horas, depois de receber o dinheiro, passar de um apoiador do governo constitucional do João Goulart, ele era compadre do João Goulart,
era um grande defensor do João Goulart, passar, depois de receber o dinheiro, passar para golpista, marchar sobre o Rio de Janeiro e, junto com o general Mourão Filho, derrubar o governo constitucional do João Goulart. Então, esse depoimento, quanto vale um depoimento desse? O que esclarece? Que os empresários brasileiros, industriais, comerciantes, grandes comerciantes, quer dizer, o setor de dinheiro do Brasil estava pagando aos militares para o militar derrubar o governo. Nós que pegamos esse depoimento. E esse depoimento vai no relatório, está à disposição aí de quem quiser. Então, eu quero dizer para você o seguinte, a contribuição é grande, mas não pode parar aí. Certamente. Não podemos parar aí. Vamos fazer um rápido intervalo. E daqui a pouco nós continuamos com o Gilberto Natalini do PV, fazendo um balanço dos trabalhos da Comissão da Verdade. Até já!